Bom dia, galerinha aí do nono ano. Tudo bem com vocês? Esse climinha gostoso para assistir a aula de biologia hoje. Nós vamos tratar a respeito de divisão celular e gametogênese, né? A gametogênese seria a parte da produção dos gametas. Nós vamos partir direto ali para as questões do capítulo 10, para nós estarmos encerrando a nossa apostila hoje, tá? E com a graça de Deus, nós iniciaremos a nossa apostila número 3 na próxima semana. Tá certo, galerinha? Então, eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Eu já mandei, né, anteriormente aí, acho que a Gabriela também reforçou no grupo dos pais o envio dos gabaritos para a conferência das respostas aí de vocês e para vocês já estarem aí tirando as dúvidas hoje comigo, né? Beleza, galera? Então, vamos lá. Opa, não coloquei aqui, só um pouquinho. Então, vamos lá no compartilhamento. Repito, sim, João, sem problema. Nós estaremos agora, João, bom dia, Kimberly também que entrou agora, concluindo a nossa apostila do capítulo 10 a respeito de divisão celular e gametogênese, e nós vamos direto ali nas questões do capítulo. E como eu já falei, a Gabriela reforçou o envio aí dos gabaritos em relação à apostila, né? E também as atividades suplementares para vocês estarem aí conferindo as atividades que vocês realizaram, ok? A Heloísa está entrando, então eu vou estar compartilhando aí com vocês a tela da apostila online. Vamos lá. Entrando aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, né? Opa, pronto, lá em cima. Meu zoom atualizou aqui, tá cheio de botãozinho diferente. Atualizou agora de manhã ele. Então, nós vamos ver as etapas que acontecem na divisão celular. Esse quadro eu achei ele sensacional, gente, porque ele resume de forma bem sucinta, né, a importância e o que acontece em cada uma das fases. Deixa eu baixar aqui, porque senão não dá para ver tudo, né? E isso vai facilitar para vocês a compreensão de quais são as 4 fases, né, dentro da mitose, né? A gente vai estar falando da divisão celular da mitose, tá? E a divisão celular, ela está dividida em 2 partes, a mitose e a meiose. Nesse caso agora, a gente vai estar falando sobre a mitose. Na apostila número 3, nós vamos falar sobre a meiose, tá? Então, aqui eu tenho um quadro onde ele fala para a gente fazer uma tabela a seguir, né, escrevendo os principais eventos que caracterizam as fases da mitose. Então, a mitose ela vai se caracterizar por 4 fases: a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ah, prof, mas eu andei lendo por aí que são as mesmas fases lá na meiose. Só que na meiose a gente vai ter a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Tá? Um pouquinho diferente da mitose. O 1 vai caracterizar que é presente na mitose e sem o 1, ele está presente na meiose 1 e mitose sem o número, ok? Então, eu vou ter ali o quadro das características referentes, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui do quadrinho ali. Aí. Eu acho que deu, né, galerinha? Dá para enxergar aí? Alguém me dá um retorno? Júlia, tá dando para enxergar? Deixa eu tentar aumentar mais, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais para melhorar a resolução. Acho que ficou melhor agora, né? Beleza. Então, vamos lá, ó. A prófase, né, que seria a primeira fase da mitose, ela vai se caracterizar com o quê? A condensação da cromatina,
tá? A condensação, separação aí, né? E a formação do fuso mitótico. Isso aqui que está entre uma cromatina e outro é o fuso mitótico, esses risquinhos aí. E a desintegração da carioteca. Lembrando o que é a carioteca? A carioteca vai ser aquela membrana que vai estar revestindo o núcleo. Então, quando eu estou na prófase, eu vou estar aí desintegrando essa carioteca. Então, lá na metáfase, eu vou ter a disposição dos cromossomos no plano equatorial. Lembrando do nosso... pensa no planeta Terra, ó, planeta Terra, tá? E aqui eu tenho o cromossomo como se estivesse na linha do Equador. Por isso que eles já deram esse nome de plano equatorial, lembrando do, né, do Equador, da linha do Equador ali, que fica bem ao centro, quase, do planeta Terra. Isso quer dizer também aqui, tá? Os cromossomos, eles estão se dispondo, né, na disposição aí, do plano equatorial da célula, ou seja, bem ao centro da célula, tá? Na anáfase, olha aqui, ó, começa a ter uma outra formação. Então, eu tenho a ruptura do centrômero. Os centrômeros são esses aqui, ó. Tá vendo que aqui eles estão ligados na metáfase. E já na anáfase eu tenho a ruptura. E eles vão migrar, cada metade do centrômero vai migrar para uma das cromátides que está sendo formada. Tá vendo que tá vendo afunilamento aí, né, da célula. Né? Então, é a migração para as cromátides irmãs. Irmãs quer dizer que elas são iguais, né? Indo aí para polos opostos às células, ou seja, cada metadinha vai para um lado. Aqui na telófase, vocês observem que tem já um risquinho aqui no meio, ou seja, a divisão já aconteceu. Existe aí a eu nunca consigo falar direito essa palavra aí, galera. Vamos lá de novo. Desespiralização, aí, né, dos cromossomos, ou seja, eles estavam na forma de espiral. Quando eu estou na telófase, eles já não estão mais na forma de espiral, tá? Isso em relação aos cromossomos filhos. E tem aí, novamente, a reconstituição do envelope nuclear e do nucleolo, ou seja, começa-se a formação aí da carioteca novamente. Ok? Então, essas aí são as características de cada uma das fases da mitose, ok? E a gente vai estar vendo aí a respeito da questão número 2. Para a gente observar essa fotomicrografia que temos aí ao lado. Nela, você pode observar várias células em diferentes fases da divisão celular, né? Mitótica, ele já dá aí, né, a presença do que é uma fase mitótica, né? Ele está mostrando para nós aí que é uma fase mitótica. Opa, deixa eu tirar esse quadro aqui de cima, senão eu não consigo ler. Escolha 4 dessas células, tá? Cada uma fase diferente do ciclo celular. Para isso, circule as células escolhidas e numere de 1 a 4. Em seguida, escreva qual é a fase representada. Aqui na minha apostila está aparecendo, ó. Essa célula número 1 aqui que está circulada, o número 1 aqui, a gente vai estar falando que é intérfase, tá? É uma outra fase da mitose, ok? Então, há mais de uma resposta para essa questão. Então, aqui a gente vai pegar essa que está aqui na apostila, que fica mais fácil para vocês visualizarem aquilo que já está circuladinho aí, ok? Então, a número 1 vai ser a intérfase, que é uma interfase, tá? Interfase entre uma e outra. A prófase aqui na número 2, perdão, a número 2 seria a prófase. A 3, que está aqui muito próximo da número 1, vai ser a metáfase, porque a disposição aí dos cromossomos está na parte, né, no plano equatorial das células. E a número 4, que está bem no cantinho da micrografia aqui, seria a anáfase, onde a gente está vendo ali a ruptura dos centrômeros. Olha lá, ó. Ali eu já estou tendo um afunilamento da célula, né? Ou seja, eu tenho uma migração aí, né, dos cromossomos, né, para as cromátides irmãs que estão sendo formadas. E quase parecido ali com o desenho que nós temos na tabela 1. Ok, galerinha? Muito bem, vamos passar aí para uma próxima questão. Nós vamos ali para a página 83. Deixa eu diminuir aqui, senão eu não consigo passar.
Vamos ali na página 83, a gente tem uma perguntinha de marca X, né? É muito interessante vocês estarem assistindo. Eu tenho recebido bastante feedback de alunos, né, de outras turmas que estão assistindo aí as videoaulas do SAS para fazer os resuminhos, está aí, né, fazendo maior uso do portal do SAS também, né, em relação ao conteúdo que nós estamos aqui expondo para vocês. E eu tenho gostado bastante desse feedback que a galerinha tem me passado, né? Eu não sei se está acontecendo com outros professores, mas que estão, assim, falando que está de forma bem clara, deixando o conteúdo mais fácil a ser compreendido. Então, a dica que eu venho dando para todas as turmas, assistam as aulinhas no portal do SAS, tá? É de extrema importância para vocês estarem ali olhando, né, a explicação, de forma que vocês possam ter uma assimilação do conteúdo bem maior, para que haja aí, né, um êxito na realização das atividades avaliativas, tá? E uma outra coisa que eu não posso esquecer de deixar de avisar vocês, esse capítulo 10, nós estaremos usando ele, opa, prof, em relação à prova mensal do terceiro bimestre. Então, o capítulo 10 da apostila número 2, por isso não se desfaçam da apostila número 2 de vocês, tá? Para que vocês possam estar estudando para as provas, né, para as atividades avaliativas aí mensais do terceiro bimestre, tá? Então, vai cair para a prova mensal do terceiro bimestre, eu já adianto para vocês que é o capítulo 10 da apostila 2, e o capítulo 11 da apostila 3, que nós iremos começar na próxima semana. Tá certo, galerinha? Então, fica aí a minha dica. Então, eu tenho ali na página 83 a seguinte questão. Uma célula com 8 cromossomos, ao sofrer meiose, ela vai originar 4 células com 4 cromossomos. Tem essa alternativa aí, galera? Uma célula com 8, né, cromossomos, ao sofrer meiose, ou seja, divisão, ele vai sofrer aí uma divisão como? O que ele vai originar? Ele vai originar aí 4 células com 4 cromossomos cada, bem na meiose, meiose meio, tá? É exatamente isso, tem ali a alternativa, ó, letra B, seria 4 células com 4 cromossomos, é exatamente essa daí que vocês precisam marcar, ok? Mariane, me diga uma coisa, tu tem acesso ao portal? Está tendo acesso ao portal? Ok. Agora nós vamos ali para a nossa página 91, galera. Eu aguardo você. Deixa eu passar aqui na minha apostila, que ela passa mais devagarzinho. Vamos ali para a página 91, 92 e 93. Nós temos bastante questões aí para estar resolvendo frente a esse capítulo, tá? Eu creio que não vamos conseguir, né, dar uma conclusão, um fechamento total. Mas vamos lá. Então, eu tenho aí a questão número 1, né? Caiu aí no vestibular da PUC. Vestibular, um dos vestibulares mais difíceis que nós temos aí presente no território brasileiro, né? Eu tenho aí a questão número 1. As figuras a seguir representam o processo de gametogênese em animais. Prof, está falando que não é em nós? Se a gente for ver a nossa classificação, nós somos classificados como animais também. Nós estamos pertencendo ao reino animal, tá, galerinha? Então, estamos aí no meio. Supondo que se trata da gametogênese humana. Olha isso, supondo, porque a gente não sabe qual animal seria. É correto concluir que, vamos olhar ali, eu tenho as células germinativas, de um lado e de outro, eu tenho o espermatozoide e a formação dos ovócitos, né? Então, eu tenho aí gametogênese, vai ser a formação dos gametas masculinos, tanto dos gametas femininos, tá?
Eu vou ter uma separação. Dentro da gametogênese, eu vou ter também a ovogênese. Seria aí a produção dos óvulos, tá? E a melhor alternativa aí seria a letra do ovócito primário da origem ao ovócito secundário. Ali, ó, letra D. Cada ovócito primário dá origem a um ovócito secundário. Letra D. Tá embaçado? Eu acho que tá aparecendo ali para vocês, né? Questão da letra D, tá? Eu vou ter agora ali, vamos direto ali na página 92. Se não estiver visível para vocês, me dá um toque aí, hein, galera. Eu tenho esse gráfico aqui que mostra a variação da quantidade de DNA durante o ciclo de vida da maioria das células, tá? A gente tem que tratar a quantidade de DNA dentro das células, não dentro do corpo de um indivíduo como um todo, tá? Explique por que a quantidade de DNA dobra entre os pontos G1 e G2, mostrado no gráfico. Essa aí é a fase no gráfico que eu tenho do G1 para o G2, que eu tenho uma subida aí da quantidade de DNA. Ele vai estar aí, né, relacionado à duplicação do DNA que vai acontecer na intérfase, entre uma fase e outra aí da mitose, tá? Então, quando eu tenho a intérfase, eu tenho a duplicação. Quando eu tenho duplicação, eu tenho o aumento da quantidade de DNA dentro de uma célula, tá? Explique por que a quantidade de DNA por célula diminui na fase identificada como M. Ali na fase M, ela é identificada como a fase da mitose, né? Eu tenho G1S, G2 e M ali, depois estabiliza a quantidade também. Então, quando eu estou na fase da mitose, há uma diminuição aí, né, da quantidade de DNA na célula. Por quê? Porque tem uma divisão dessas células, né? Quando eu tenho a divisão de algo, o número correspondente no total vai ser diminuído. Então, como a mitose é uma fase de divisão celular, vai haver o quê? Uma diminuição da quantidade de DNA nas células, tá? Por isso que diminui aí, né? Principalmente que a gente fala ali, que está no finalzinho falando alguma coisinha de células filhas, né? Eu divido uma célula mãe, que eu tenho a quantidade de DNA total, em duas células filhas, diminuindo assim a quantidade de DNA. Isso corresponde à mitose. Mitose, divisão celular, tá? Eu vou aqui baixar um pouquinho. Vou ler aqui porque está bem embaçado, eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Não vai. Ah, foi. Deixa eu ver aqui. Aí. Eu tenho ali, ó. Para realizar um experimento, uma bióloga precisará observar ao microscópio os cromossomos de uma célula somática. Somática é aquela que produz os gametas, tá? Ali. De um organismo diploide. 2 N's, diploide 2, tá? 32 aí no total. Durante a mitose. Considere que a célula a ser observada pela pesquisadora apresenta todos os cromossomos da espécie, então responda as perguntas a seguir. A letra A. Que etapa deve ser escolhida pela cientista para que ela possa observar melhor os cromossomos do organismo? Eu vou falar aí que seria a fase da metáfase, né? Por que que é a fase da metáfase? Lá na metáfase a gente consegue identificar, deixa eu lembrar da placa, a quantidade do cromossomo que está condensado. Então, a gente tem um aumento da quantidade de cromossomos na condensação dele. Isso vai fazer com que a gente visualize melhor na metáfase, porque a condensação de cromossomos, ela vai acontecer diretamente nessa fase da metáfase, tá? Como que tá aí na apostila? Metáfase, pois é a fase que os cromossomos atingem o estado máximo de condensação. Exatamente. Condensação, aumento do número, tá? Ele já passou por toda a divisão. Então, quando eu tenho a condensação do cromossomo, o aumento dele, eu consigo visualizar ele na metáfase. A letra B. As células filhas resultantes da mitose da célula inicial observada deverão possuir quantos cromossomos?
as células filhas resultantes da mitose da célula inicial, 32, como ele está falando lá em cima, tá? Ele já deu a resposta para nós ali, falando que é 2N, que a célula a ser observada, ela é 2N diploide. Então, na mitose, o que está falando ali? Na mitose são geradas duas células filhas com o mesmo número de cromossomos da célula original, ou seja, as células, nesse caso, vão ser com 32 cromossomos, porque ele já deu essa dica para nós, essa deixa, lá em cima, na questão que estava ali colocada, né? Que as células somáticas de organismo diploide, ele tem aqui a quantidade de 32 cromossomos, tá? A número 3 eu vou estar aqui lendo na minha apostila, porque eu estou com um quadro de vídeo de vocês em cima. Dois tipos de divisão nuclear, mitose e meiose, são característicos, né, da maioria das células animais e de plantas. A mitose está regularmente associada à divisão nuclear da célula vegetal ou somática. A meiose ocorre em conjunto com a formação de células reprodutivas, né, nas espécies de reprodução assexuada. Com relação a esses dois processos de divisão celular, responda ao que se pede. A letra A. Que fenômeno acontece na prófase meiótica, o qual possibilita a ocorrência do crossover, consequentemente a formação do quiasmas? Seria ali no emparelhamento dos cromossomos homólogos, que a gente pode falar que acontece o crossing over. Então, eu tenho o emparelhamento homólogo iguais, únicos, né? Homo idêntico. Então, eu vou ter o emparelhamento ali, né? Aí tá até falado na resposta, emparelhamento dos cromossomos homólogos, tá? Então, eu tenho esse acontecimento vai acontecer, ó. Esse fenômeno vai acontecer lá na prófase meiótica. A outra questão aí que está falando, vou ler na minha apostila também, porque está o quadro de vídeo de vocês em cima, é assim, que diferença existe quanto ao número de cromossomos nas células resultantes da meiose e da mitose. Na mitose, né, eu vou ter o número de cromossomos iguais ao da célula original. Então, se eu tenho uma célula diploide 2N, igual ao exemplo, vou usar o mesmo exemplo que está ali na questão 2. Na célula mãe, 2N, 32 cromossomos, as células filhas também terão 32 cromossomos. Na meiose, a célula mãe tem uma quantidade de cromossomos e a célula filha, né, elas vão possuir a metade dos cromossomos da célula mãe. Então, na mitose, as células filhas vão ter o mesmo número de cromossomos da célula mãe, e na meiose, as células filhas vão ter a metade dos cromossomos da célula mãe, ok? A número 4. Preciso ler aqui, porque o quadro de vídeo de vocês está em cima ali. Um biólogo está analisando o tamanho de uma população de bactérias que se iniciou com 100 indivíduos. Admite-se que a taxa de mortalidade das bactérias é nula. Os resultados obtidos na primeira hora estão na tabela a seguir. Então, eu tenho o tempo ocorrido aí de 0 a 60 minutos, ou seja, de 0 a 1 hora. Como primeira observação dele, ele viu que o número de bactérias era 100. Após 1 hora, ela já tinha aumentado para 800 indivíduos, tá? Após 4 horas do início da observação, quantas bactérias, né, estarão presentes na população? Se a gente for aí, né, ver a quantidade, a gente teria que multiplicar por 4 aí a população de bactérias, né? Então, eu teria aí multiplicado por 8, na verdade, né? Porque ele termina ali 60 minutos, 800 bactérias. Eu tenho um aumento aí de 8 vezes. Então, eu tenho que multiplicar, na verdade, a população de bactérias por 8. Daria aí 100 vezes 8, seria 8 horas de observação, mais 4 horas de observação, ou seja, 4 picos, né, de 60 minutos. E eu vou ter ali 8 vezes 8, 64, né? Vai dar mais de 400 mil bactérias, gente, vendo aí. Qual que está a resposta na apostila? Deixa eu só diminuir o quadro aqui. Dá mais de 4 mil ali, ó. É possível concluir que em 60 minutos a população da bactéria foi multiplicada por 8 vezes, tá certo? De 100 eu passei para 800 bactérias, né? 8 vezes a mais do que na primeira hora. Então, após passar a 4 horas, a população será de 100 vezes 8, vezes 8, vezes 8, vezes 8 aí, né?
100 vezes 84, aí, ó, mais de 400 mil bactérias, tá? Aí a gente faz o cálculozinho. A letra B, explica o processo que leva ao aumento da população de bactérias, né? O que vai aumentar essa bactéria? A duplicação do seu DNA, que vai acontecer na divisão celular, tá? Então, ocorrendo a divisão da bactéria, acontece o quê? A duplicação do seu DNA, tá? Então, se eu estou aumentando a quantidade de DNA, né? Se eu tenho a divisão por duas aí, né? Uma célula vai originar mais duas, eu tenho aumento aí em 2 vezes da bactéria. Então, eu tenho aí, o que vai gerar o aumento? A duplicação do DNA. Não tem outra forma de gerar aumento da bactéria, porque a gente já viu, vocês lembram, eu sei que todos vocês lembram, não estou olhando para o rosto de ninguém, sobre o que a gente falou da reprodução ano passado, a reprodução de bactérias que era binária. A reprodução a partir do aumento do DNA, tá bom? A número 5 ali é bem simples, tá? A gametogênese humana pode ser dividida em diversos períodos. Respondo. O que é a gametogênese? Como eu falei no começo da aula, a gametogênese seria a produção de gametas, né? E qual que é o tipo de divisão celular que acontece no período germinativo? No período germinativo seria a mitose, tá? E qual que é o tipo de divisão celular que acontece no período de maturação? Maturação, amadurecimento, crescimento, fortalecimento, tá? Seria todos esses termos. Também seria a mitose, tá? Tanto no período germinativo quanto no período de maturação seria o processo de divisão celular da mitose. Entre o período germinativo e o de maturação, existe o chamado período de crescimento. Qual processo fundamental acontece nesse momento? Olhando aquele gráfico que nós temos ali na página 92, a gente vai falar que o crescimento acontece na fase S, porque é na fase S que aumenta o número de cromossomos ali na divisão celular, tá? Então, há uma duplicação do DNA ali na fase S, então, por isso que a fase S, ela é ali o período de crescimento, tá? Esse é o momento, tanto da espermatogênese como ovogênese. A gametogênese, ela é divisível, como é a produção de gametas, né? Ela é dividida nesses dois termos, espermatogênese, que é a produção de espermatozoide, e ovogênese, que é a produção dos nossos ovócitos, meninas, dos nossos óvulos. Vocês lembram que a gente falou um pouquinho a respeito disso ano passado, né? Tá tudo fresquinho na cabeça de vocês aí, né? Tem certeza? Deixa eu até abrir aqui os vídeos para me ver a carinha de vocês. Tudo fresquinho, olha lá, a Kemily rindo, tá tudo fresquinho na cabeça aí, né, Júlia? Tudo lembrando do que a gente estudou ano passado. Tô ligado, tô ligado. Acho que aumentou demais aqui o trem. Então, eu tenho ali a número 1 da página 94. Um cientista examinando ao microscópio células somáticas de um organismo diploide, ou seja, ele colocou aí que o organismo diploide é 2N, tá? Igual a 14. Observa os números que se encontram na fase G, da interfase, um emaranhado de fios, a cromatina. Se fosse possível desemaranhar os fios de um desses núcleos, né, o cientista encontraria quantas moléculas de DNA? Você já falou que a célula diploide tem 14 cromossomos? Com certeza eu encontraria 14 moléculas de DNA, sem sombra de dúvida. Deu a resposta ali em cima, tá? A número 2, né, eu tenho aí sobre o esquema a seguir, que representa o ciclo celular, que são feitas em 3 fases, G1, S e G2, tá? Da mitose. Eu tenho aí a duplicação do DNA acontece no período S, acabamos de falar isso daí, afirmativa totalmente verdadeira. A síntese de DNA é mais intensa durante a anáfase da mitose? Falso, não acontece isso. E as células resultantes da mitose diferem das células mãe quanto ao número de cromossomos? Também é falso, tá? Na mitose a quantidade é igual. Então, só tem correta aí a número 1, que a alternativa vai ser a letra A aí, ó, só tem a 1 correta, tá? A número 3, né? Considere as seguintes fases da mitose: telófase, metáfase e anáfase.
Considere aí, né, também os seguintes eventos. As cromátides irmãs movem-se para os polos opostos da célula. Seria quem? A anáfase, tá? Os cromossomos aliam-se no plano equatorial da célula. Metáfase. E a carioteca e o núcleo reaparecem a telófase. Então, é 3, 2, 1. Alternativa... Letra E. Está marcada aí, professor. Você está cega? Professor está cega. Não está olhando a alternativa e a resposta. Cegueta. Estou de óculos, estou cegueta. A figura a seguir representa citocinese em duas células diferentes, 1 e 2. Já deu tempo da nossa aula, só vou concluir essa número 4, galera. As células 1 e 2 poderiam corresponder, respectivamente, à célula do ser humano e da banana. Na próxima aula eu explico por que é do ser humano e da banana. Paramos aí na número 4. Marquem na apostila de vocês aí, tá? É devido às características de divisão, tá? Na divisão da banana, eu não tenho aí a duplicação da célula. Eu só tenho aí, né, eu não tenho a presença do afunilamento aí, como acontece nas células animais, não acontece isso na célula vegetal. Por isso que existe essa diferença, eu consigo ver, né, que tem ali a setinha do meio da célula humana e da vegetal é ao contrário, ok? Então, até aqui no ano, ok? Fiquem com Deus. Vocês tiveram sorte que semana que vem a gente terá aula, porque quarta-feira que vai ser feriado e vocês vão ter que ver minha carinha na quinta-feira novamente. E aí a gente conclui na quinta-feira o capítulo 10 e com a graça de Deus a gente consegue começar aí o capítulo 11 da apostila número 3. Falou, galera? Um bom restinho de semana para vocês, um bom final de semana e semana que vem a gente está junto aí. Beijo, galera. João, tô com saudade dos teus brigadeiros, tá? Tô deixando registrado para que o YouTube guarde para a eternidade a minha saudade dos seus brigadeiros, viu? Quando você estiver velhinho, lá com 50 anos, tá gravado, viu? Você vai ver esse vídeo e vai lembrar, nossa, a professora Camila sentiu saudade dos meus brigadeiros. Sim, saudade dos seus brigadeiros. Beijo!